Tá. Gente, só me deem um feedback aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sem microfonia? Ou como é que tá o som aí? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Tá, ótimo. Então tá. Então vamos lá, já estamos gravando, vamos começar. Eu acredito que eu conheço a maioria dos alunos que está por aí, né? A maioria já foram meus alunos, né? Alguns aí que não sei se me conhecem. Bom, pessoal, então eu sou prof de matemática do IF aqui, de Panambi, tá? Eu já estou no IF há mais de 10 anos. Já acho que vou completar 10 anos, ou já completei 10 anos aqui no IF Panambi já, tá? E. Opa, tava dando microfonia, né? Eu escolhi esse tema para trabalhar com vocês, porque assim, ó, eu acho muito importante, cai muito no Enem, tá? Até, inclusive, eu estava olhando as questões que eu selecionei para a aula de hoje, eu selecionei questões desde 2016 até 2019, tá? Ano passado caíram quatro questões envolvendo média, moda e mediana, tá? E isso sem falar as questões, então, que vocês já viram com o professor Renan, né? Interpretação de gráfico, porcentagens, né? Então, 4 questões caiu ano passado, gente, tá? Só dessa parte de média, moda e mediana. E daí, nos outros anos anteriores, caiu 3 questões cada prova. Então, eu acho que é um tema, assim, que não pode passar despercebido, o aluno tem que ir preparado, porque cai bastante, tá? É um assunto bem importante atualmente aí nas provas. E o que mais que eu queria dizer? E eu até tenho um palpite. Média cai todo ano, né? Calcular média, seja ponderada, simples, enfim, né? Isso é o mínimo que o aluno precisa saber na área de matemática, para a vida, tá? Agora, mediana cai, é o segundo tópico que mais cai. Moda é um que não cai muito. Tanto é que nas questões que eu selecionei para vocês, eu não lembro exatamente qual é ali, mas não caiu nos últimos anos. Até tem um palpite que se fosse eu, uma professora que prepararia a questão para esse ano, eu preparei uma questão envolvendo moda, faz tempo que não cai, tá? Mas enfim, suposição. Então vamos lá. Vamos começar a correção. Deixa eu colocar aqui, ativar o meu apresentador. Se vocês tiverem qualquer problema com som, me avisem, tá bom? Se tiverem algum problema aí com som. Eu vou acabar que eu não vou ficar olhando para vocês, eu vou olhar para baixo, porque eu vou resolver aqui no tablet, tá? Mas estou por aqui. Então vamos lá. Então, nessa aula, primeiro, tá? Antes de começar a fazer exercícios, eu vou, na verdade, assim, ó, pessoal, eu vou explicar um pouquinho o que é média, moda e mediana, alguns exemplos, inclusive puxando questões lá do Enem, e depois a gente faz alguns exercícios que envolvem, né, os 3 assuntos. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a relação, o que é média, moda e mediana, que eu acho importante saber, tá? E é só um conceito rapidinho aqui. Então, olha só, o que é média? Média é o valor. A gente soma todos os valores e divide por quantos nós temos, né? Que já é a fórmula que vocês conhecem, a média aritmética simples, né? Por exemplo, é o valor médio, tá? Então a gente faz uma média dos valores. Agora, então isso todo mundo já conhece, todo mundo sabe como, teoricamente, sabe como calcula a sua média da nota na escola, tá? O que é moda? Moda é o valor que aparece mais vezes, é o valor mais típico, né? O que aparece com mais frequência. E mediana é o quê? Mediana é o valor central. Se a gente organizar eles em ordem, qual que é o termo central lá da distribuição, tá? Então, depende da distribuição de dados que a gente pode ter 3 situações aí que são as mais típicas, tá? Uma curva simétrica significa o quê, gente? Significa que nós temos aqui média, moda e mediana. X barra é o símbolo para média, MD para mediana e MO para moda, tá? Então, nós vamos ter os 3 valores iguais ou, às vezes, aproximadamente iguais, com uma certa margem de erro tolerável, tá? Então, a gente diz que essa curva é simétrica, que ela tem uma distribuição desse tipo aqui. O que isso significa, gente? Ó, isso aqui é como se fosse o eixo X da variável que a gente está estudando, e aqui como se fosse o eixo das frequências, ou seja, quantas vezes aquele valor aparece. Então, o que acontece? Esse valor aparece tantas vezes. Agora, este valor aqui, ó, ele aparece mais vezes. Então, a gente diz, ó, a moda é o valor mais típico, é o pico da distribuição, tá?
Então, esse gráfico significa isso, tá? Então, é a frequência em função da variável, né? Então, os dados menores aparecem, daí os centrais aparecem mais vezes, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? Deixa eu limpar o slide aqui, tirar os rabiscos. Então, a gente tem o quê? Média, moda e mediana praticamente iguais ou iguais, tá? Porém, existem outras situações. A gente pode ter uma situação, então, em que a mediana sempre vai ser a medida que está no meio, a central, tá? Então, por exemplo, aqui a gente chama de uma curva simétrica, assimétrica, com deslocamento para a esquerda, tá? Deslocamento para a esquerda. E alguns alunos às vezes confundem, tá? Mas o pico está à direita dessa distribuição de dados, né? Mas não é sobre o pico que se fala, mas sim sobre o deslocamento da média, tá? Então, ó, perceba que a média se deslocou para a esquerda. Por que isso, gente? Porque a média, quem já estudou comigo lá no primeiro ano, inclusive agora, lembra que os valores extremos numa distribuição, ou seja, aqueles que aparecem pouco, eles acabam interferindo na média. A média ela é muito influenciável por esses valores extremos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, ó, esses valores não aparecem tanto, mas existem. Então, a maior parte dos valores está aqui, ó, nessa região central aqui. Central não, mais à direita aqui, né? Porém, o que acontece? Esses valores pequenos, mesmo que não sejam tão comuns, eles alteram, eles puxam essa média, né? Eles puxam essa média para a esquerda. Por isso que a gente diz que é um deslocamento para a esquerda, porque é um deslocamento de quem? Sempre a gente fala em relação à média, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a mediana sempre no meio, a média, então, deslocou para a esquerda e a moda deslocou para o outro lado, que é a direita, ó. Perceba que a moda sempre vai ser o lado que tem o pico, né? Na verdade, esse desenho aqui eu tirei da internet, né? Mas a moda seria, ó, o valor mais alto. O correto seria aqui, até esse traço, tá, gente? Então, ó, média deslocou-se para a esquerda. Caso a gente tenha deslocamento para a direita, então, ó, deslocamento para a direita. Quem deslocou para a direita? A média, tá? Então, ó, percebe aqui, ó, a média, então ela está à direita. A mediana no meio, que nem falei, sempre vai ser, né? E a moda, ó, o pico está mais à esquerda, tá? Então, por que a média deslocou para a direita? Porque esses valores que não aparecem tanto, mas que são valores extremos, eles puxam a média para aquele lado, tá? Então, nós temos deslocamento para a direita da média, certo? Bom, acho que é isso aí. Vamos, então, aos conceitos de cada um e resolver alguns exercícios de cada. Eu separei, a princípio, para a aula de hoje, 16 questões, tá? 13 são do Enem, acho que 3 são exemplos que eu criei aqui só para explicar, tá? Porque, por exemplo, moda não tem caído muito, então não tem muita questão, tá? Bom, média. Média eu acredito que todos aí já saibam, certo? Média, valor médio. Como é que eu calculo? Soma tudo e divide por quantos tem, certo? Então, ó, é a soma dos valores da amostra dividida pelo número de termos da amostra, né? Então, soma todos os valores que você divide por quantos você tem, tá? Não precisa se ater na fórmula, mas sim no conceito da média. Essa a média aritmética simples, tá, gente? Bom, então aqui a gente tem um exemplo já do Enem que envolve média, que cai bastante, todo ano tem alguma questão envolvendo média, tá? Então vamos resolver ela juntos. Eu decidi acabar não deixando tempo para vocês resolverem, tá, gente? Porque daí a gente consegue trabalhar mais questões nessa aula. Aí o que eu vou deixar para vocês? Como eu estou aqui trabalhando as questões de 2016 a 2019, eu peguei as mais recentes, deixo para vocês, então, pesquisarem questões ali de 2016 para trás, né? Encontrarem questões envolvendo média, moda e mediana e treinar esses conceitos que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem o quê? O gráfico a seguir mostra, ó, 2019, tá? A prova. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011, ó. Julho até novembro, então tem o valor das vendas, certo? Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa. Isso está bem claro, né? Então, julho aqui foi o pior momento, foi a menor venda, né? E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011, ó, perceba que dezembro não está no gráfico, tá? Eu vou até fazer uma anotação, ó, dezembro, tá? Foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro. Então, a venda lá em dezembro é a média dessas vendas aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui
Que média é essa que me dá essa venda de dezembro, tá? Então, vamos começar por aí. Vou tentar dar um zoom aqui para ficar um pouco a letra um pouco melhor. Então, olha só. Qual que é a média de julho a novembro, tá? Como é que a gente faz média? Média simples. Soma todos os valores e divide por quantos nós temos, né? Então, aqui nós temos, ó, 700 em julho. Eu vou fazer uma soma, tá? 700, ó, aqui. Aí aqui tem 2.500. Aqui também, ó, 2.500, são dois valores iguais, né? Aí depois aqui nós temos, ó, 2.800 e novembro, 2.700. Somando todos esses valores aqui, então, a gente vai ter aqui 11.200. 11.200 é o quê? É a soma de todas as vendas aqui, né? De julho a novembro. Então, se eu quero essa média, como é que eu vou fazer? Pega esse valor e divide por quantas nós temos, certo? Que são quantas? 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então, na verdade, a venda de dezembro, ó, que é essa média, ela vai ser 11.200 dividido por 5. 11.200 se dividimos por 5 vai dar 2.240. 2.240, tá? Então, esse foi o valor da venda de dezembro. Até a gente poderia desenhar ali, mas enfim, no Enem você tem que pensar. Eu não estou fazendo aqui o cálculo todo estruturadinho, eu estou tentando fazer de que forma, gente, de uma forma mais rápida, para que no Enem vocês não percam tempo fazendo tanta conta, montando todo o cálculo certinho com a fórmula, tá? Eu vou, de forma mais objetiva, mostrar para vocês. Bom, então 2.240, ó, ele fica abaixo de 2.500, né? Ele caiu um pouco aqui, ó. Seria essa aqui a projeção, tá? Bom, o que ele está pedindo? Vamos lá ler ali abaixo na questão. O gerente de vendas disse que em uma reunião que essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro, ou seja, aquela redução que aconteceu, que a gente calculou aqui, né? Se mantivesse constantes nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho apenas no final de 2012, tá? Então ele disse que só no final de 2012 ia acontecer de baixar de 700 unidades vendidas aqui, tá? Vamos ver lá em cima o que diz então. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida essa tendência, isso já aconteceria antes. Em que mês ele está propondo aqui, tá? Então a gente vai ter que descobrir. Primeiro, descobrir que redução é essa e, fazendo essa redução, que mês que nós vamos chegar um valor menor do que esse de 700, tá? Então aqui, por exemplo, ó, em novembro e dezembro, eu vou escrever aqui em cima quais foram as vendas em novembro e dezembro, tá? Então, em novembro, a venda foi 2.700. Em dezembro, que foi essa que a gente calculou a média dos meses anteriores, foi 2.240, tá? Então, quanto que reduziu aqui? Então, como é que a gente faria esse cálculo? Subtração, né? 2.700 menos 2.240. Subtraindo aqui, a gente tem, então, 460. Então, houve uma redução de 460, vou escrever aqui, ó, unidades, isso aqui são unidades vendidas, ó, 460, tá? Então, como é que a gente vai descobrir quanto que a gente tem lá no próximo mês, que é janeiro? 2.240 menos 460, que vai dar 1.780. Aí a gente faz de novo, menos 460, tá? Então, em fevereiro, a gente tem que chegar num valor menor que 700, né? 1.740 menos 400, então 1.320. Ainda não. Baixa de novo 460 aqui, né? Em março, a gente vai ter 1.320 menos 460, a gente tem 860. Ó, tá quase, tá? Provavelmente aqui reduzindo já vai baixar. Então, tirando de novo 460 aqui, 860 menos 460, então a gente vai chegar aqui em abril, uma venda de 400 unidades vendidas. E olha só, o que acontece aqui?
Aqui nós já temos um valor que é menor do que 700, ou seja, é pior do que julho, né? Então, em que mês isso vai acontecer? Já em abril, e não lá no final do 2012, que o outro gerente falava, né? Então, aqui a resposta é mês de abril já vai ter vendas menores do que julho, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, escreve no chat, tá, gente? Vocês podem me interromper se tiverem alguma dúvida, não entenderem o que eu falei. Pode chamar ali, não tem problema nenhum, tá? Que eu explico para vocês. Qualquer coisa eu tiro a dúvida que vocês tiverem. Vamos para a próxima, então. Então, percebam que aqui a gente tinha uma média simples, né? Soma todos os valores e divide por quantos nós temos. Questão 2, então. Exemplo 2. Vamos ver aqui o que ele nos traz. Um preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80. Ah, peraí, deixa eu anotar isso aí. Então, são 20 jogadores, tá? E a média das alturas é 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média da altura? Então, ó, o novo jogador é 0,20 metros mais baixo. Qual é a nova média da altura? Essa é a pergunta, tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui, ó? Pensando na fórmula, como a gente calcula uma média, gente? A fórmula da média é o quê? A gente soma todos os valores, eu vou colocar aqui, somatório, né, de todas as alturas, dividido por quantos nós temos, né? Quantos nós temos? 20 jogadores, certo? Então, olha só, a gente descobriu aqui que 1,80, então, a média é 1,80, né? É aquele somatório lá, dividido por 20. Olha só, então se a gente multiplicar cruzado aqui, ó, a gente não descobre que o somatório é 1,80 vezes 20? Que dá 36, certo? Então, o somatório das alturas de todos era 36. Porém, o que aconteceu? Se um dos jogadores é 0,20 metros mais baixo, então nessa soma eu tenho que tirar 0,20 metros, tá? Para fazer a nova média. Então, olha só, vou até fazer com uma cor diferente aqui. Então, a nova média vai ser em quem? Então, vai ser 36 menos aquele 0,20, né? Peraí. 36 menos 0,20, essa vai ser a soma das alturas novas, dividido por 20, porque o que aconteceu? Trocou o jogador, então permaneceu 20, tá? Só mudou a soma das alturas. Então, aqui nós vamos ter 36 menos 0,20 dá 35,8, 80, né? Dividido por 20, então, nós vamos ter aqui 1,79, tá? Então, a nova média das alturas é 1,79, alternativa letra C, tá? Até, olha só, tem uma pegadinha nessa questão, né? Ele fala lá que a média era 1,80 e que reduzindo 0,20 metros, olha, uma das questões aqui, opções da resposta é 1,80 menos 0,20, que é 1,60, que é a primeira alternativa. Mas é claro que não, né? 0,20 é a altura de uma pessoa. Para baixar a média de 1,80 para 1,60, gente, todos os jogadores deveriam ter 20 centímetros a menos, tá? Senão isso não tem como acontecer. Então, na verdade, você percebeu que reduziu a média 0,01. Também tem gente que poderia fazer o seguinte, ó, pegar esse 0,20 e dividir por 20. Vai dar exatamente essa redução aí, que é 0,01. Entenderam? Não sei se alguém, de repente, tentou fazer assim, se já pensou nessas questões. Tá? Tranquilo? Posso passar para a próxima? Se vocês não vão falando, eu vou continuando. Vamos lá. Média aritmética ponderada. O que muda? Os meus alunos precisam geralmente saber média ponderada, porque eu geralmente não fazia média aritmética simples, tá? Agora eu tenho mudado um pouco as minhas notas, tá?
Como é que a gente faz, então, a média aritmética ponderada? É a soma de todos os valores da amostra multiplicados pelo seu peso, dividida pela soma dos pesos, tá? Então, a gente vai multiplicar cada nota pelo peso da prova, né? Soma todos esses produtos e divide pela soma dos pesos das provas, por exemplo, tá? Então, vamos ver alguns exemplos de média ponderada aqui. Então, em 2019, nós temos uma questão, tá? Geralmente, a questão de média ponderada, não sempre, mas geralmente eu gosto de trabalhar com tabela, principalmente quando ela já está aqui, ó, fica mais rápido o cálculo, você não precisa estruturar todo o cálculo do lado, tá? Então, você já faz ali na tabela e já economiza tempo para resolver a questão. Então, vamos ver. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, quantidade de garrafas fora das especificações e quantos dias, então, aconteceu isso, né? O que ele pede? A média diária de garrafas fora das especificações, tá? Então, como aqui o número de garrafas fora das especificações, ele foi medido e tem quantidades diferentes de dias em que isso aconteceu, né? Então, é uma média ponderada, a gente tem que avaliar. É como se fosse o peso daquela variável ali. Então, perceba, ele quer a média de garrafas fora das especificações, tá? Então, essa nossa variável é isso aqui, tá? Então, o que é o peso? O peso é a quantidade de dias que isso aconteceu, tá? Então, a gente vai dividir pelo somatório disso aqui, tá? Então, lembrando da fórmula, tá? Eu só vou escrever aqui para vocês lembrarem, é o somatório do xi vezes fi, ou seja, a variável vezes quantas vezes ela aconteceu, dividido pelo somatório dos pesos, né? A gente pode dizer que é somatório das frequências, né? Eu vou colocar aqui somatório dos pesos, ou, enfim, frequência. Então, o que a gente precisa fazer? Multiplicar. Aqui nós temos ó, o xi e aqui o fi. Então, nós vamos multiplicar eles, ó. Eu vou usar a tabela para fazer o cálculo, economiza tempo, né? Como eu falei para vocês. Então, 0 vezes 52 dá 0. 1 vezes 5, 5, tá? 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 1, 3. Então, somando aqui, o que a gente tem aqui, ó, essa coluna que eu fiz aqui é o xi vezes o fi, que é o que vai para o cálculo da média. Somando isso aqui, nós vamos ter 5 mais 4 mais 3, que dá 12, tá? Então, a nossa média aqui vai ser 12 dividido por soma das frequências, soma dos pesos, né? Então, aqui é a quantidade de dias, ó. Então, tem que somar aqui, 52 mais 5 mais 2 mais 1, que dá 60. Inclusive, ele fala lá que foram 60 dias. Não precisaria nem perder tempo em ficar somando aqui, né? Mas, às vezes, pode ter um problema na questão, né? Então, a gente vai dividir x e fi somatório dividido por soma das frequências, soma dos pesos. Então, 12 por 60. 12 por 60, então, eu faria assim, 12 é 2 vezes 6, 60 é 6 vezes 10. Então ficou 2 décimos, que é 0,2, tá? Meu jeito de calcular. Enfim, vocês façam do jeito que vocês quiserem. Então, a média de quantidade de garrafas fora das especificações por dia é 0,2 garrafas. Percebam que essa média ela é bem próxima de zero, né, gente? Porque a gente pode perceber aqui, ó, que o número que mais aparece é zero. Então, claro, né, que isso puxa a média ali para próximo de zero, né? Mas os outros valores também interferem na média. Então, 0,2 é resposta, letra B. Tá? Então, essa é uma média ponderada. Eu sempre prefiro trabalhar com a tabelinha, certo? Próxima questão, então. Na verdade, acho que não é a próxima questão, é a explicação do próximo parte aqui. Dúvidas, me escrevam. Moda. Gente, o que é moda? Eu falei para vocês, moda é o valor que aparece com mais frequência, né? Que se repete mais vezes, né? É exatamente o que está escrito aqui. A gente pode ainda classificar, se não existe valor frequente, a gente chama de classe uma série amodal, se tem uma moda unimodal, duas modas bimodal e assim por diante. Porque pode ter mais do que uma moda, quando existe empate naquelas que aparecem mais vezes, tá? Vou explicar para vocês. Então,
Na tabela, como é que a gente determina a moda? Numa lista de números seria o valor que aparece mais vezes. Numa tabela é o valor que tem frequência maior, tá? Então vamos lá. Exemplos. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Considere as séries abaixo, determine o valor da moda, também peço a classificação aqui, tá? A classificação não fica em Enem, tá? Mas, enfim, complementando aí. Então nós temos, ó, três conjuntos de números aqui. Eu já sublinhei aqui os que aparecem mais para a gente não perder tempo procurando, tá? Então percebe aqui, ó, o 59 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Tem mais alguém que aparece muitas vezes? O 58, duas. Então tá vendo que, na verdade, o 59 se destaca bem disparado aí, né? Então a gente diz que a moda é 59. Nesse caso aqui, gente, a gente tem uma moda só, que é 59. Então, a gente diz que é a série unimodal, tá? Já a letra B, olha só na letra B. A B, nenhum valor se repete. Nenhum. Não existe destaque. Então, nesse caso aqui, a gente diz que não existe moda, tá? Então, a moda, eu vou escrever aqui, ó, não existe. Então, nesse caso, quando não existe moda, é uma série amodal, certo? E a letra C? Na letra C, a gente percebe que existe um empate. Olha só, existem vários valores aqui que aparecem. 71 aparece uma vez, 77 duas, 79 duas. Agora, o 75 aparece três vezes, ó. E o 76 aparece também três vezes, né? Então, que nem eu falei para vocês, ó, o 77 aparece duas, então, mas é menor, tá? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Houve um empate entre os que aparecem mais vezes, entre os destaques. Então, não existe só um destaque, uma moda só, mas sim duas modas, tá? Nesse caso aqui, então, a moda é 75 e 76. 75 e 76. Como nós temos dois valores para a moda, então, nós vamos ter uma série bimodal, tá? O que significa ter mais do que uma moda? Quando o pico da distribuição valor máximo não é apenas um, ele acontece em dois picos, por exemplo, de mesmo tamanho, porque o pico máximo que vai ser a moda, né? Então, agora, quando acontece um empate, então a gente tem mais do que uma moda, certo? Quando a gente tem tabela, como a gente determina a moda? Que nem eu falei para vocês, basta olhar na tabelinha ali o valor que aparece mais vezes, a frequência maior, né? Então, por exemplo, aqui, ó, determine a moda e a classificação modal. Então, a gente tem aqui, ó, tipo de eletrodoméstico e quantas unidades são vendidas. Tem como calcular moda, média do tipo de eletrodoméstico vendido? Não. Agora, eu tenho como saber qual é o eletrodoméstico que foi mais vendido. Então, a moda, ela existe para variáveis qualitativas, né? Agora, perceba que média e mediana, por exemplo, a gente só vai ter para variáveis quantitativas, tá? Então, aqui, qual que vai ser a moda? É o tipo de eletrodoméstico que vendeu mais. Aí a gente vai olhar qual que é a frequência maior. Claro que não pode ser o total, né? A frequência maior aqui, ó, é 82. Logo, a nossa moda é o quê? Geladeira duplex. Então, sempre tem que olhar quem é a variável, não é a frequência, tá? Então, a moda aqui é geladeira duplex. E é uma só, então a gente diz que é unimodal, tá? Ficou unimodal, mas tudo bem. Na segunda aqui, perceba na segunda lista aqui, ó. Qual que é a moda do número diários de carros alugados? Então, a gente vai olhar qual que é o número de dias, a frequência maior, tá? Então, isso aconteceu mais vezes com qual das variáveis, né? Então, apareceu mais aqui, ó, o 36, certo? Então, o 36 é o nosso destaque aqui. Então, o 36 significa o quê? Que 40 é a moda, tá? Então, a moda do número diário de carros vendidos é 40 carros. É sempre volta para a variável. Não é a frequência que é a moda, tá? Mas é esse valor que aparece mais vezes. Isso aqui é o número de vezes que aparece. Então, uma também é unimodal. Vamos ver as próximas. Olha
só, na letra C, viram que não tem nenhum valor que se destaca? Todos eles são iguais. Então, existe algum destaque? Não. Portanto, não existe moda, tá? A gente diz que a série é amodal. Para que exista destaque, tem que ter pelo menos um valor que apareça menos vezes, tá? E na letra D, então, o valor que aparece mais vezes, percebe aqui, ó, que tem dois que empataram. Então, em caso de empate, e como tem valores menores, né? Então, sim, nós temos mais do que uma moda. Então, a moda vai ser 12 e 14. Tá? Então, nesse caso, duas modas, bimodal. Tá? Gente, bom, eu falei para vocês que moda é um conteúdo que não cai muito no Enem, tá? Mas eu apostaria numa questão, quem sabe, não sei nesse ano ou no próximo, né? Porque não tem caído nos últimos anos. Desde 2016 não caiu moda. Quer dizer, acho que 2016 foi o último ano que caiu, tá? Ó, então vamos ver essa questão aqui, ó. Então a gente tem aqui 2016, tá? Ao iniciar suas atividades, um assessorista, não, ascensorista, registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador, em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele mais 3 pessoas. Está escrito aqui, ó. Então, partem 4 pessoas. Ele mais 3, então são 4, né? Então, é numa subida única, tá? Ao quinto andar. Então, ó, do térreo até o quinto andar do edifício. Aí, o que ele pede? Cuidado na pergunta. Essa aqui tem uma pegadinha bem danada. Com base no quadro, qual é a moda? Só que, olha só, a moda do que ele está pedindo? A moda do número de pessoas no elevador. Eu pergunto, esses números aqui é o número de pessoas que estão dentro do elevador? Não. Na primeira, sim. Mas aqui não. Aqui é quantos entraram, quantos saíram. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é quantas pessoas estão no elevador, tá? Então, em cada etapa. Então, eu vou fazer isso. Por exemplo, aqui, ó. Aqui entraram 4 e tínhamos... Opa, peraí. Tínhamos 4 pessoas ali, certo? Aí, o que aconteceu? Entrou 4 e saiu 3. Ó, mais 4 menos 3. Então, na verdade, aumentou uma pessoa, né? Então, 4 mais 1, 5. Aí, aqui, entrou uma, saiu uma. Ou seja, ficou o mesmo número de pessoas, né? Mais 0 pessoas, né? Ficaria 5 mais 1, 6, menos 1, 5. Permaneceu a mesma coisa. Aqui, entraram 2, saíram 2 também. Então, o número de pessoas se manteve o mesmo. Porque 5 mais 2 menos 2 continua assim. Aqui entraram 2 e saíram 0. Então, sim, 5 mais 2, 7 pessoas. Tá? E, por fim, entraram 2 e saíram 6. 2 menos 6, que dá menos 4. E 7, então, menos 4, que vai dar 3 pessoas, né? Ou, enfim, 7 mais 2, menos 6, que ficam 3. Então, esse aqui sim é o quê? O número de pessoas no elevador. Ó, esses números que eu coloquei ali em cima, tá? Agora é fácil de determinar a moda. O que é moda? O valor que aparece mais vezes. Então, quem que apareceu mais vezes aqui, ó? 5, bem destacado, né? Não teve empate. Então, 5 é a moda. 5 pessoas no elevador em cada uma das etapas, tá? Então, a resposta aqui, letra D. Entenderam? Eu achei, assim, uma pegadinha bem daquelas boas aqui nessa questão aí. Porque quem só olhou ali, olhou, o número que aparece mais vezes, acho que é 2, né? 2 que aparece mais vezes, mas não tem nada a ver. É 2 que entrando, 2 saindo, né? Mas, claro que 2 está na resposta lá como opção, né? Quem não sabe vai marcar 2. Então, vamos lá. Alguma dúvida até aqui, até a moda? Todo mundo entendeu o que é moda? Então, vamos continuar. Vamos para a mediana, que é a terceira unidade de medida, então. Tá. Então, aqui a gente tem mediana. O que é mediana mesmo? Tá? É o termo central da distribuição. Então, por exemplo, que eu tenho, ó, 0% e 100% dos dados que eu tenho. A mediana é aquele que vai estar no meio. Tá? Ele vai estar bem destacado lá no meio. Termo central.
Só que o que acontece? Dependendo se é par ou se é ímpar, a quantidade de números que eu tenho numa distribuição, existe um termo do meio ou não, tá? Então, bom, vou explicar isso já na sequência como faço para calcular em cada caso, tá? Então, se eu tenho a mediana como um termo central, significa o quê? Que a metade dos dados, que 50% dos dados são menores do que ele e 50% dos dados são maiores, porque eu vou ter o mesmo número de dados na esquerda e à direita, a esquerda e a direita da mediana, acima e abaixo, tá? Bom, vamos lá então. Como que a gente calcula? Tá. Então aqui, se nós temos então um número ímpar de dados, perceba aqui, ó, eu nas aulas sempre falava dos dedos das mãos, né? Enfim, aqui então eu estou no desenho. Então a gente tem 5 valores ordenados, tá, gente? Sempre para calcular a mediana a gente precisa ter os dados ordenados. Eu vou colocar aqui dados não agrupados, ordenados. Se não estiverem em ordem, você não está calculando mediana. Não está calculando nada, porque é só mudar os dados e eu vou ter um valor diferente, tá? Então, precisa estar em ordem. Então, para isso, a gente faz o tal do roll. Nos exemplos, eu já vou explicar, que é colocar eles em ordem. Normalmente, a gente coloca em ordem crescente, tá? Mas em ordem decrescente também daria certo, porque é o centro, não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, caso a gente tenha um número ímpar de dados, ó, como é que a gente faz para chegar no termo central? Tá? Pensa, 5, se eu dividir por 2 dá 2,5. Existe posição 2,5? Não. Posições são inteiros. 1, 2, 3, 2 ou 3. 2 e 5 não existe. Não existe o termo da posição 2,5. Então, perceba aqui, ó, se o número é ímpar, 5, o que você faz? Você aumenta 1 para a divisão da inteiro. Então, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 vai dar exatamente 3, que é a posição aqui desse termo central, tá? Então, na hora que for dividir para descobrir a mediana, se você perceber, não, mas vai dar com vírgula, então não pode. Então, aumenta 1 antes de dividir, para achar a posição do termo central, tá? Então, se for ímpar, o que a gente faz? 5 mais 1, 6, dividido por 2, terceira posição aqui, tá? Então, ela tem 6, né? E a mediana vai ser o termo da terceira posição. O que a gente fez? 6 mais 1, dividido por 3. Desculpa, fiz errado aqui. N é 5. N é 5. Então, a gente faz mais 1 para dividir, né? Para encontrar mais 1 e dividido por 2. Um pouquinho. Às vezes trava a minha caneta aqui. Para variar. Tá? Agora, quando a gente tem um conjunto par, o que acontece com um par? Não estou conseguindo passar para cima. Bom, a gente tem 4 dados, né? Se a gente dividir 4 por 2, vai dar quanto? Ó, a gente tem n igual a 4. Se a gente dividir por 2, vai dar quanto? 2. Que é a posição desse termo aqui. Certo? Só um pouquinho de novo. Aqui. Tá? Que é a posição desse aqui. Então, ó, 4 dividido por 2, 2. Só que aí você tem que lembrar que quando é par, não tem um no meio, certo? Então, eu preciso fazer o quê? Uma média dos dois centrais. Então, eu vou fazer uma média entre o segundo e o próximo, que é o terceiro, tá? Então, eu vou fazer uma média entre esses dois para encontrar a mediana. Então, perceba, quando eu tenho par, conjunto par de dados, a mediana vai ser a média dos centrais, tá? Agora, quando eu tenho o ímpar, eu tenho sim um central lá. Então, eu vou encontrar ele pela posição. Claro que eu não preciso fazer o cálculo da posição dessa forma, tá? Se eu tenho eles ordenados ali, eu posso ali tentar distribuir de forma que fica o mesmo número de dados para os dois lados. Aí eu vou ver se é um central ou se são dois, tá? Se eu não lembro da fórmula, por exemplo. O importante é que eu pegue os dois centrais, ou o único central, e que a esquerda e a direita tenham a mesma quantidade de dados. Então, esses dois, ou este único, é a mediana, tá? No caso, se forem dois, faz a média.
Então, vamos a alguns exemplos a seguir. Então, nós temos aqui, ó. Considere as séries abaixo e determine a sua mediana, tá? Então, coloquei uma série bem grandinha de dados aqui, tá? Eu tirei dos slides das minhas aulas. Eu já coloquei em ordem, tá? Então, primeira coisa para fazer mediana, Hall, tem que estar em ordem, tá? Então, o que eu fiz aqui? Os dados aqui, para não perder tempo, eu já coloquei aqui em ordem, tá? Aí, como é que eu faço para encontrar o termo central? Se eu fizesse só 5 dados aqui... primeiro, quantos dados nós temos? 15, ó. N igual a 15. É o quê? Ímpar, certo? Então, se eu fizesse só 5, é fácil de você enxergar qual que é o central, né? Agora aqui já fica um pouco mais difícil, né? Então, por isso que eu já deixei um conjunto maior de dados aqui. Bom, então lembra, se é ímpar, não dá para dividir, porque posição tem que ser inteira. Então, eu tenho que aumentar 1 para dividir, tá? Então, eu vou fazer o quê? 15 mais 1 dividido por 2. Então, vai dar 16 por 2, que é 8. Isso aqui é posição, gente. Por isso que não pode dar número com vírgula. Não existe posição 7,5, por exemplo. Tá? Então, oitava posição. Aí eu vou olhar na ordem qual que é o oitavo número. Nesse caso aqui é 49. Tá? Então, a nossa mediana é 49. Significa o quê? 50% dos dados são menores do 49 e 50% dos dados são maiores do que 49. Tá? Então, nesse caso, a gente tinha ímpar. Então, ímpar não dá para dividir? Aumenta 1 antes de dividir. Aí você acha a posição do central. Tá? Na letra B, agora eu coloquei, então, um número par. Tá? Para exemplificar. Também conjunto maior, ó, eu já coloquei o rol aqui. Primeiro faz o rol para calcular a mediana. Tá? Até para calcular moda, se fosse caso, né? Se você colocar o rol, fica mais fácil de enxergar as repetições, né? Porque eles vão estar ao lado, né? Então, aqui, nós temos 14 dados. Então, ó, nós temos par, lembra? Então, eu vou fazer o quê? 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, é o sétimo, só que lembra, pensa nos dedos. 4. 4 dedos. Tem um número no meio? Não. Então, eu tenho que fazer a média dos centrais, né? Então, ó, 14 por 2, 7. Então, é o sétimo e o oitavo. Eu vou ter que fazer a média entre eles. Então, vamos lá. Então, cuidem. Quando é par, a mediana é a média dos centrais. Então, olha só. A mediana vai ser... Quem é o sétimo e o oitavo? Ó, é 46 e 48. Então, eu tenho que fazer 46 mais 48 dividido por 2. Claro que aqui vai dar o valor que está no meio ali é 47, né? Então, 47. Essa é a mediana dessa distribuição. Significa que 50% dos dados são menores do que 47 e 50% dos dados são maiores do que 47. Tá? Percebam que a mediana, ela não existe na distribuição, né? Mas assim como a média, olha só, a média é um valor médio, também não é um valor que necessariamente exista. Agora, a moda, sim, a moda é o valor que aparece mais. Então, a moda tem que estar dentro do conjunto de dados. A mediana não necessariamente e a média também não, tá? A não ser, claro, que tenha um número ímpar de dados. Então, a mediana vai ser um dos dados da distribuição. Tá, pessoal? Tranquilo com a mediana? Entenderam o que significa? Alguma dúvida até o momento? Deixa eu tomar uma água. Tranquilo? Beleza. Então, vamos ver o que nós temos na sequência aqui. Acho que eu tenho uma questão do Enem com mediana, tá? Que eu coloquei exemplo, daí já uma questão do Enem que utiliza o conceito. Então, vamos lá. Questão 8, então, aqui que eu coloquei, é de 2017, ó, tá? Então, não lembro se 2019 caiu mediana. Enfim, eu tenho as questões distribuídas à medida da aula aqui. Elas não estão em ordem por ano, tá? Então, vamos lá. Vamos interpretar essa questão. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em percentual para o período de março de 2008 a abril de 2009. Então, ó, março de 2008 abril de 2009, tá? Taxa de desemprego em percentual.
8,6% e assim por diante. Ó, baixou, depois subiu, certo? E baixou de novo. A mediana dessa taxa de desemprego. Então, ele já pede logo no início. Ó, ali, ó, a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 é. Então, qual é a mediana deste período? Gente, então, assim, ó, uma das opções. Ah, sim, o William escreveu ali que perto da análise combinatória estatística é fácil, é verdade, tá? Gente, até a aula de hoje estava prevista como estatística e probabilidade, mas assim, não tem tempo para tudo isso, tá? Então, uma próxima aula vai ser análise combinatória e probabilidade, tá? É muito conteúdo. Então, vamos lá. A mediana dessa taxa de desemprego, então, uma das opções seria o quê? Você pegar todas as taxas que você tem ali, ordenar, primeiro criar a ordem, né? Ou fazer o rol, mas se perde tempo com isso, tá? Então eu vou tentar fazer sem isso, eu vou explicar para vocês sem fazer o rol como daria para pensar, para não perder esse tempo no Enem, tá? Mas claro que tranquilo fazendo o rol ficaria bem mais fácil. Vou dar um pouquinho de zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Tá. Então o que a gente tem aqui? Quantos dados a gente tem aqui, ó? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, nós temos, ó, N igual a 14. Par, né? Então, 14 dividido por 2 dá 7. Mas lembra, par, então não tem um no meio. Eu preciso fazer média, né? Então, é o sétimo e o oitavo. Então, eu vou ter que pegar as taxas, pegar da menor para maior, eu vou pegar a sétima e a oitava e fazer a média, né? Como é que eu faço isso? Eu posso ir olhando ali os valores que eu tenho no gráfico. Ó. Qual que é o menor valor? 6,8. Então, esse aqui é o primeiro, tá? Aí, depois de 6,8, eu tenho 7. Cuidem que o valor tá acima ou tá embaixo. Isso não necessariamente vai dar o próximo, né? Mas, ó, 7,5 é o segundo. Eu vou colocar aqui embaixo. 2. Aí 7,6 é o terceiro, ó. Tá vendo que eu tenho aqui? Tem aqui, né? Então, ó, é o terceiro e o quarto. Né? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. 7,6. Depois tem 7,7, que é o quinto. Aí, depois do 7,7, nós chegamos aqui, ó, 7,9. Então, eu parei no quinto. Então, sexto, sétimo. E depois de 7,9 tem 8,2, 8,1, 8,1, né? Então, esse aqui seria o oitavo. Então, nós queremos o sétimo e o oitavo. Então, nós temos que fazer aqui, a mediana vai ser 7,9 mais 8,1 dividido por 2, tá? E isso dá, então, 16, aqui a soma, dividido por 2, que vai dar 8, tá? Vai dar exatamente 8. Então, 8, isso aqui era a taxa de desemprego. Então, 8%. Então, a gente vai nas opções das respostas ali. E a resposta certa é letra B, tá? Então, viram que eu fiz olhando pelo gráfico sem fazer o rol, tá? Mas poderia fazer o rol lá. Então, você faria o seguinte. Seria mais tranquilo, né? 6,8. Aí pega lá 7,5, 7,6 duas vezes e assim por diante, tá? Só que lembra que o 7,6 ele aparece duas vezes, ele tem que aparecer duas vezes no rol. Não pode suprimir isso. Tá? E assim por diante. Faz o rol ali do que determina também as posições. Certo? Vamos lá, então. Questão. Nenhuma dúvida? Entenderam o que eu fiz aqui, né? Pelo gráfico, identificando os valores menores e subindo, né? Vamos para 9, então. Essa questão aqui é boa. Essa aqui tem, ó, ela já traz a média, a moda mediana, né? Já traz calculado, não precisa calcular nada, você tem que saber o conceito para não errar essa questão. Mas ela é fácil, bem fácil. Olha só, o que ela pede aqui? Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos, tá? Um grupo que jogaria basquete, enquanto outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo do basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais. Olha só, se tem dois grupos e um deles tem uma pessoa a mais, significa que o número de dados que eu tenho aqui é ímpar, né? Entenderam? Porque se eu tenho dois pares, um a mais vai dar ímpar. Ou eu posso ter dois ímpares
ímpares, que a soma daria par, mas não tem um a mais, então é ímpar o número de pessoas ali, certo? Então, são os alunos mais altos e uma pessoa a mais. Agora, se pensar que a mediana divide no meio, né? Só que, então, se os mais altos têm uma pessoa a mais, significa que a mediana, ela tá no meio, né? E ela tá exatamente aqui pro pessoal que joga basquete, tá? Então, as alturas dos que jogam, a outra é futebol, né? Futebol é abaixo da mediana, tá? A mediana, ela se inclui, então, para o basquete, que é o grupo que tem um jogador a mais, que é o que está dizendo ali, ó, os alunos mais altos e tem uma pessoa a mais, tá? Aí é só ver aqui, ó, os alunos PJFM medem respectivamente, né? 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68, né? Então, e as alturas não são iguais a de nenhum outro colega, porque senão, se existissem alturas iguais, o que poderia acontecer? O valor da mediana que está separando, ele poderia estar abaixo também, porque como às vezes ele pode se repetir, né? Tá? Mas aqui não acontece, então não tem esse problema. Então, segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJFM, essa ordem aqui dos valores aqui, jogam respectivamente. Então, ó, o P, 1,65. 1,65 é futebol. O J, que é o segundo, 1,66. Ó, também abaixo de 1,67, né? Então é futebol. 1,67, ó, é exatamente a mediana, que é o cara que divide ali as alturas, mas ele tá no time do basquete que tem um a mais. Então, 1,67 é basquete. E 1,68 também, que está acima da mediana, então também todos acima da mediana vão ser basquete. Então a sequência aqui é FF, BB. Futebol, futebol, basquete, basquete. Letra C. Tá? Então tem que ter só esse conhecimento do que é mediana, de que ela pode ser o termo central, ou podem ser dois, depende se é par ou ímpar, né? Então tem que avaliar isso aí para responder, mas não precisava calcular nada aqui, tá? Só conhecimento do conceito de mediana, certo? Alguma dúvida nessa questão? Não? Qualquer coisa me falem que eu volto. Vamos lá. Questão 10. Acho que a partir daqui, então, da questão 10 em diante, aí eu coloquei questões, né, dos últimos anos, envolvem média, moda, mediana, enfim. Claro que moda, eu sinceramente não sei se tem mais alguma que tenha moda desses anos aí. Teria que ver nos anos anteriores, tá? Mas eu nem sei se vai dar tempo pra gente fazer todas as que eu coloquei aqui. Então, questão 10. O que temos na questão 10? De acordo com o relatório recente, não sei se vocês enxergam, eu vou dar um zoom aqui para ler melhor. De acordo com o relatório recente da Agência Internacional AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. Tem que ver o que pergunta, porque ele está dando vários valores, né? A gente tem que ler até lá embaixo para descobrir o que precisa para o nosso cálculo. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016. Ó, acho que está falando do gráfico aqui. Tá? No ano 2016, expandiu, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme apresentado no gráfico abaixo. Então, olha só, expandiu suas vendas no ano 2016, superando em 360 unidades vendidas em relação a 2015. Então, aqui, de 2015 para 2016, então foram vendidas mais 360 unidades, certo? Percebam que aqui esses carrinhos ali representam as quantidades, mas eu não sei que quantidade é essa que cada carrinho representa, né? Eu chamaria de X, tá? Então, não sei quanto cada carrinho representa, mas então eu vou dizer que um dos carrinhos é X. Se em 2015 eu tinha 2X, ó, em 2016, eu tive os 2x mais 360, né? Então, 2x mais 360 vai dar quanto vendeu em 2016, que são 1, 2, 3, 4, 5x. Uma questão, enfim, poderia ser até por lógica aqui. Eu já prefiro colocar
dessa forma algébrica. Então, aqui, passando 2x para lá, 5x menos 2x, então nós temos 360. Aqui vai dar 3x, então nosso x vai valer 360 dividido por 3, que é 120. Então, cada x vale 120. Vamos ver o que ele pede ali no gráfico. A gente acabou não terminando de ler a pergunta toda. Né? A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico, então está falando do Brasil, não do lá mundial, né? Foi de. Então ele quer a média anual do número de carros vendidos, tá? A gente não tem esses valores, mas a gente pode calcular eles, certo? A gente sabe que em 2016 a gente tinha 5x, certo? Então, 5, quanto que é x? 120. Então, 5 vezes 120, que dá 600. Tá? Então, 600 dos carros vendidos em 2016. Em 2015, era 2x. Ou seja, 2 vezes 120, 240. Em 2014, 1x, ou seja, 120. Certo? E somando esses valores todos aí, então, porque média a gente precisa fazer o quê? Soma de todos dividido por quantos tem. Então, são 3 anos, né? Então, a soma dividido por 3 aqui. A soma aqui vai dar 960. Então, 960 dividido por 3, que dá 320 unidades vendidas em média ao mês. Ao ano, desculpa, ao ano. Nós estamos falando de mensal, mas sim do anual, tá? Então, 320 unidades ao ano. Então, a resposta é letra D. Tá? Tranquilo, né? Acredito que alguém, de repente, tenha feito de forma diferente, que não usou o X ali para tentar descobrir quanto que era cada carrinho na expressão. Não sei se alguém pensou em fazer diferente. Por lógica, dá para fazer, tá? Bom, vamos lá. Próxima questão. Questão 11. Deixa eu ver, não vai dar tempo de deixar um tempinho para vocês pensarem. Enfim, senão eu não vou conseguir terminar todas elas. Então, a questão 11 nos diz o seguinte. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizaram 4 avaliações por semestre, com os pesos 20, 10, 30 e 40%, respectivamente, nessa ordem. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de, no mínimo, 60 pontos, tá? Então, a média para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina teve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, tá? No mínimo de pontos, o mínimo de pontos que esse estudante precisa tirar na 4ª avaliação para ser aprovado é. Que também interessante, bem prática, bem utilizada, né? Na sala de aula, se a gente fosse ter pesos diferentes das avaliações, né? Então, como é que a gente faz esse cálculo? É uma média, só que é uma média ponderada, né? Por quê? Porque cada avaliação tem um peso diferente, então a gente precisa considerar isso. Eu, para facilitar o cálculo aqui, eu vou colocar assim uma tabelinha, peso e nota, tá? E claro, o peso é a variável xi que a gente tem, a nota é a frequência, então aqui do lado eu vou fazer o quê? O xi é fi, que eu preciso para calcular, então, essa média, tá? Então, os pesos 20, 10, 30 e 40%. 20, 10, 30 e 40. Certo? Aí as notas que ele obteve, então, 46, 60 e 50. A última nota, então, ele não sabe. É isso que a gente vai ter que determinar, né? Bom, para calcular média, então, a gente faz o quê? XI vezes FI. Então, aqui a gente faria 20% vezes 46, que dá 920. Tá? Eu deixaria o 20 em porcentagem mesmo. Não precisa transformar em unitário 0,2. Enfim, é questão opcional para não precisar ficar multiplicando o número com vírgula. Então, 20 vezes 46, 920. 10 vezes 60,
600. 30 vezes 50, 1.500. E aqui? Como a gente faz agora? Porque a gente precisa fazer a soma disso, né? Bom, se eu não sei, eu vou chamar de x, certo? 40 vezes x, 40x. Então, qual que é a soma? Eu preciso do somatório desse x e fi, né? Então, aqui vai dar 40x, que eu não sei, não tem como juntar, mais, somando aqui, ó, 920 mais 600 mais 1.500, isso vai dar 3.020. Então, a soma aqui, ó, do x e fi é 40x, eu quero descobrir, mais 3.020, tá? E isso eu tenho que dividir pela soma das frequências, a soma dos, desculpa, a soma dos pesos, na verdade. Ah, eu inverti ali. Na verdade, o xi é a nota, a frequência é o peso, tá? Mas, enfim, eu tenho que dividir pela soma dos pesos, tá? Aqui eu tô falando que eu inverti, ó. O ideal seria o peso, a frequência e a nota, o xi, tá? Mas, enfim. Então, média das notas divide pela soma dos pesos. Então, aqui, 40 mais 30 mais 10 mais 20, que dá exatamente 100%. Então, a gente vai fazer essa expressão dividido por isto, né? Então, a média vai ser 40x mais 3.020 dividido por 100, tá? Tá, mas professora, como é que eu vou descobrir? Calma aí. Tá dizendo que essa, ó, isso é para ser a média, só que eu não sei o x, então não tem como descobrir assim, só com isso. Mas tá dizendo aqui, ó, que para passar de ano ele precisa tirar no mínimo 60. Então essa expressão aqui tem que ser, o resultado disso aqui tem que ser maior ou igual a 60. Pode ser 60 ou mais, não pode ser menor. Como é que a gente resolve isso? É que nem uma equação, só que isso aqui a gente chama inequação, né? Então esse 100 eu vou passar multiplicando lá, ó. Então eu vou ter 40x mais 3.020 vai ser maior ou igual a 60 vezes 100, que vai dar 6.000, né? Então, isola o x. 40x vai ser maior ou igual a 6.000 menos 3.020, vai passar para lá subtraindo, vai dar 2.980. Então, o nosso x vai ser maior ou igual a 2.980 dividido por 40, tá? Então, aqui vai dar 298 dividido por 4. E daí, calculando lá, então, vai dar 74,5. Tá? Então, essa é a nota mínima. Se ele tirar 74,5, ele vai ficar com média 60 cravada. Tá? Então, ele tem que tirar 74,5 ou mais. E é justamente isso que ele pedia, ó, o mínimo de pontos que ele precisa tirar para passar. Tá? Então, 74,5, opção, letra C. Certo? Esse tipo de questão apareceu mais do que uma vez aí nessas questões, se eu não me engano, que tipo falta um dos valores da variável, mas a soma tem que dar tanto no mínimo, enfim, né? Eu colocaria x ali e calcularia dessa forma, tá? Talvez alguém de vocês tenha aprendido a fazer diferente. Aí, mas que nem aquela história, né? Matemática tem vários caminhos. Até por lógica, às vezes. O aluno pode ter também fazer o quê? Pegar aquelas notas das respostas e ir tentando, né? Também é uma das opções, certo? E aí, gente, tudo tranquilo? Posso passar para a próxima? Oi, travou? Ah, estão me escutando? Gente, me deem um retorno aí se vocês estão me escutando, se por acaso travou. William escreveu ali, ó, se eu deixar um número decimal, não precisa dividir por 100. Correto, William. Sabe por quê? Se você tiver números decimais, você vai ter 0,2, 0,1, 0,3 e 0,4. Por quê? A soma vai dar 1. Então, você dividiria por 1, certo? Tá, William? Acho que travou aí, então, Amanda. Mas assim, ó, avisem se trava, tá? Porque às vezes pode ser aqui sim. Inclusive, ontem à noite estava dando uma aula e simplesmente meu tablet travou aqui. Eu tive que terminar fazendo no computador mesmo, tá? Mas é isso aí, William, tá correto. Na verdade, você não é que você não divide, você dividiria pela soma
que nesse caso daria 1, tá? Vamos lá, então. Questão 12. Ó, provavelmente é média de novo, né? Acho que a questão que mais aparece, tipo, de média ponderada, assim, com essas tabelinhas, né? Ó, ele pede o quê? Já vou ler a pergunta. A média do número de acidentes por funcionário. Então, número de acidentes e número de funcionários, né? Média. Então, média ponderada aqui, né? Que a gente vai fazer. Vamos ver o que está dizendo ali. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho, tá? E os resultados obtidos. Está dizendo aqui que é uma amostra de 100 funcionários, então, provavelmente a soma dos trabalhadores aqui, eu vou colocar aqui do ladinho, porque eles deixaram meio apertado, provavelmente a soma aqui é 100, tá? Mas dá para dar uma conferida, mas é 100 mesmo. Então, a gente quer a média do número de acidentes sofridos por funcionário, né? Então, esse aqui é o XI, é a nossa variável. Esse aqui é FI. Então, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar e vai fazer o somatório desses produtos. Opa, tá? Então, aqui, 0 vezes 50, 0. Ó, vou colocar aqui XI vezes FI, tá? 0 vezes 50, 0. Aí, aqui, 1 vezes 17, 17. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 6, 24. E 5 vezes 2, 10. E aqui também a gente precisa somar, tá? Então, 0 mais 17 mais 30 mais 30 mais 24 mais 10, que dá 111. Certo? Então, a nossa média, a média é a média do quê? Número de acidentes por funcionário, tá? Então, número de acidentes por funcionário. Por que eu estou escrevendo isso? Já vou explicar. Então, a gente pega somatório de x e fi, que é 111, e divide pelo quê? Às vezes o aluno tem dúvida, o que é o peso? É o número de acidentes, é a soma do número de acidentes sofridos ou o número dos trabalhadores? Às vezes o aluno pode ter um pouco de dúvida, tá? Mas pensa no seguinte, a média é do número de acidentes. Então, a gente divide pela soma dos funcionários. A gente nunca vai dividir pela soma do que a gente quer calcular a média, tá? Então, se a gente quer calcular a média disso, a gente divide pela soma do número de trabalhadores, tá? É 100 aqui. E aqui fica fácil, né? Então, vai dar 1,11. 1,11 acidentes por trabalhador, tá? Essa é a média de acidentes. Então, opção de resposta aqui, ó. Letra D. 1,11. Tá? Percebe que vocês têm número de acidentes 5, 4, mas por que a média ficou próxima de 1? Porque a média e a moda, elas geralmente ficam próximas, né? A mediana também, né? Claro que a não ser que a distribuição seja bem maluca, assim, mas geralmente esses valores centrais, que a gente chama de medida de tendência central, eles vão ficar próximos, né? Então, se você olhar, ó, o número que aparece mais é 50, né? Aí, 17, 15. Então, a média está por aqui, nesses valores aí, tá? Os que aparecem mais vezes, por ali, né? Claro que ela sofre influência, por exemplo, esse 5, a moda é 50, é 0, né? Mas, como tem dados com bastante acidentes, né? Então, acaba que isso, mesmo sendo poucos dados, mas puxa a média lá para aquele lado, tá? Então, 1,1. Dúvida? Acredito que não, né? Bem tranquilo. Ah, essas questões são bem tranquilas para fazer. É sempre a mesma coisa. Vamos, ó, aqui é parecido com aquela que a gente fez antes, ó. Não tem a nota da primeira disciplina. E provavelmente ele tem que chegar a uma nota mínima aí, né? Então vamos ver o que ele está pedindo. Vou dar um zoom para ficar um pouco mais fácil para vocês enxergarem. Então, aqui, ó. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro, tá? Então, a média em relação ao número de créditos, tá? Então, pega a média das notas, divide por o número de créditos.
Então, a avaliação, ó, média das notas entre 9 e 10, excelente, né? O que ele fala sobre isso? Quanto melhor a avaliação de um aluno em um determinado período letivo, maior sua prioridade em escolher disciplinas, na escolha de disciplinas para o período seguinte. Então, provavelmente tem algumas disciplinas que são muito solicitadas e não tem vaga para todo mundo, né? Então, quem tira notas melhores consegue vaga, certo? Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação bom ou excelente, ele conseguirá a matrícula nas disciplinas que deseja, tá? Então, se ele tem rendimento de regular para baixo, já não sabe se vai conseguir matricular naquela disciplina que ele tanto quer, né? Porque ele não vai ter a preferência. Mas sim os que vão com notas melhores. Conseguirá a matrícula na disciplina que ele deseja. Bom, ele já realizou as provas de 4 das disciplinas, das 5 disciplinas, em que é matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Vamos ver ali. Então, tem as notas de cada disciplina e o número de créditos de cada disciplina. A pergunta é, então, aqui, para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é, ou seja, que nota ele tem que tirar para que ele consiga o quê? Para escolher aquela disciplina, enfim, disciplina, uma determinada disciplina, ele precisa ficar entre bom e excelente, né? Então é isso aí que a gente precisa avaliar, ele precisa ficar aqui. Opa. Ele precisa ficar entre bom ou excelente. Ou seja, ele tem que tirar mais do que 7. Maior ou igual a 7. A nota dele tem que ser, tá? Então a gente vai ter que fazer o quê? Fazer a média dele, né? Só que a média, nesse caso, não é pelo peso das disciplinas, mas o peso, na verdade, tem a ver com o número de créditos de cada disciplina. Créditos tem a ver com carga horária, né, gente? Então vamos ver. Vamos fazer o cálculo aqui embaixo mesmo. Então, aqui, ó, esse valor que eu não sei, eu vou chamar de x, que nem eu fiz no anterior, tá? Então, a gente tem que multiplicar a nota pelo número de créditos, vai ser o peso que a gente vai usar aqui nesse critério, aqui, né? Então, x vezes 12, a gente vai ter aqui 12x. 8 vezes 4, então, 32. 6 vezes 8, 48. 5 vezes 8, 40. E 7,5 vezes 10, 75, tá? E o que a gente precisa fazer com tudo isso? Somar, tá? A soma disso aqui, bom, vai dar 12x mais esses números aqui. Se eu somar 32 mais 48 mais 40 mais 75, aqui dá 195, tá? Então, a média vai ser 12x mais 195, que é o somatório do x e fi, né? Dividido pelo somatório das frequências. Aí, cuidado. O que é o somatório do... Que peso, né? Não é a nota. Eu quero a média da nota, então eu vou dividir pela soma dos pesos. E no caso aqui são os créditos, ó. 12 mais 4 mais 8 mais 8 mais 10, que dá 42. Tá? Então eu vou dividir por 42. E essa aqui que vai dar a média do cara, então, tem que ser maior ou igual a 7. Tá? E na equaçãozinha para a gente resolver aqui. Então, 42 vezes 7. Então, 12x mais 195 tem que ser maior ou igual a 42 vezes 7, que dá 294. Então, 12x vai ser maior ou igual a 294 menos 195 vai dar 99. E o nosso x, então, vai ser 99 dividido por 12. Então, a nota dele tem que ser maior ou igual a 99 dividido por 12 vai dar 8,25. Tá? Então, essa é a nota mínima. Se ele tirar isso, ele consegue escolher a disciplina que ele quer. Então, vamos ver. Alternativa. Ah, ficou aqui do ladinho, ó. As alternativas, então. Então, a nota mínima para que ele consiga a disciplina, né? Escolher as disciplinas lá. Então, a nota mínima na. Opa! Travou aí para vocês ou estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. E aí, estão me ouvindo? Oi, câmbio, me digam.
Tá, beleza. Então, 8,25. Então, essa é a nota mínima. Se ele tirar menos do que, ele não vai conseguir fazer a opção pelas disciplinas que ele quer, tá? Ah, já tá quase no horário. Tenho ainda 3 questões para resolver com vocês. Dúvidas? Não? Vamos lá, então. Vocês viram que repetiu essa forma de resolver, né? Bem parecida das duas questões. Vamos lá. Aqui nós temos, então, uma questão, ó, também, alunos, notas, né? O que ele está pedindo aí? 3 alunos estão matriculados num curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Ó, 5 provas. Tem todas as notas, não vou precisar chamar de X aqui a princípio. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas. Então, média simples, né? Igual a, maior ou igual a 6, né? Então, maior ou igual a 6 para passar, certo? Na tabela estão expostas as notas de cada aluno. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados. Então, a pergunta é, quem reprova? Então, vamos fazer a média de cada aluno, tá? Que nem eu falei para vocês, para evitar de ficar fazendo muito cálculo, eu vou fazer o quê? Bom, aqui do lado, ó, já vou colocar o somatório de cada um, e daí a gente já avalia a média ali, tá? Então, aqui no primeiro, se a gente somar 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6, aqui vai dar 31. Faça a soma de cabeça mesmo, né? Na segunda, 4 mais 9 mais 3 mais 9 mais 5, que dá 30. E aqui, 5 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6, que dá 29, tá? Quantas notas nós temos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, divide agora por... São 5 provas, né? Então, daí a gente vai ter a média aqui. Então, 31 não dá para dividir por 5. Ó, mas olha só, eu faria o seguinte. 30 dividido por 5 dá 6, certo? Exatamente 6. 6 é a nota mínima para passar, certo? Ó, média, né? Então, esse aqui tá aprovado, né? 31 dividido por 5 vai dar maior ou menor que 6? Maior, porque é um número maior, certo? Então, eu não preciso nem saber quanto que vai dar aqui. O que eu sei aqui que vai dar maior que 6. E aqui, 29. Se 30 dividido por 5 deu 6, 29 é 1 a menos. Se eu dividir 29 por 5, não vai dar 6, vai dar menos. Eu preciso saber quanto que vai dar? Não necessariamente, né? Mas eu sei que vai dar menos do que 6. Então, o que eu já tiro aqui de informação aqui? O primeiro cara tá aprovado, o segundo tá aprovado, mas o terceiro, então, tá reprovado, tá? Quem que tá reprovado, ó? O Z. Então, apenas o aluno Z que está reprovado aqui. Mas, se vocês quiserem calcular aqui, não tem problema. 29 dividido por 5, né? Mas acho perda de tempo ficar calculando. Vai dar 5,8, né? E 31 dividido por 5 dá 6,2. 6,2, 6, e já esqueci. 29 dividido por 5, 5,8, tá? Mas, enfim, eu acho que não precisaria calcular. Porque você sabe que vai ser menor que 6, tá? Média simples também. É o que mais cai no Enem, gente. Cai bastante. Essa questão, ainda bem que deu tempo para falar sobre essa questão. Acho que eu só tenho essa e mais uma, vai dar tempo para falar de todas. Gente, essa questão, na verdade, acabei que eu não expliquei aqui o conceito, mas bastante importante, tá? Desvio padrão a gente estuda no ensino médio, geralmente. Às vezes não, né? Mas enfim, vamos lá. Vou dar até um zoom aqui só para fazer a leitura. Ó, prestem bem atenção. Não tem nada para calcular nessa questão. É só interpretação, tá? Ó, o procedimento de perda rápida de peso é comum entre atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens. Primeira, segunda, terceira, ó. Tá? Aqui já, ó, tá vendo que já dá a média, média, mediana e desvio padrão. Já dá tudo calculado para vocês, tá? Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular
e o menos regular, quanto aos pesos, tá? Quanto às informações com base nas pesagens estão no quadro. Vamos ver o que ele pede na pergunta ali. Ó. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Então, tá falando sobre aquilo ali, ó, né, o critério para a primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas, então ele quer saber o quê? Ó, a primeira luta pela regra lá tem que ser entre o atleta mais regular no peso e o menos regular. O que significa, pessoal, mais regular? Significa aquele que variou menos, tá? Que tem um peso mais linear, como se eu fosse falar assim, não é linear, mas mais regular, é exatamente essa palavra, tá? Quem varia mais ou menos? Quem diz isso para nós? A média não diz, e nem a mediana, tá? Média e mediana vai dar do valor de tendência central. Quem vai dizer quem varia mais? É o desvio padrão. Então, ó, o desvio padrão, o desvio padrão aqui que vai nos dizer, tá? O que é desvio padrão? É a soma do quadrado das distâncias em relação à média. Então, eu somo tudo isso e tiro a raiz, tá? Então, o que o desvio padrão nos dá? Ele nos dá a variação. Então, quanto maior o desvio padrão, maior a variação, tá? Nesse caso aqui, se a gente for olhar aqui, ó, quem que tem menor variação? Ó, 4,9, né? Esse aqui é menor variação. Significa que é o mais regular, tá? Quem tem a maior variação? Aqui, 8,49, ó, a maior variação. Significa que é o menos regular. Então, quem são os caras que vão... Não, desculpa. Ai, gente, me passei ali, ó. Não é 4,9 menor. Deixa eu voltar aqui. Ó, o 4,9 tá aqui. 4,08, ó. Já ia me passar. Ó, 4,8. Esse é a menor variação. 4,9, 4,08, tá? Então, esse é o mais regular, tá? Aí, quem que é o menos regular? Variação maior, ó, maior variação. Deixa eu conferir de novo. Isso, maior variação. Então, esse é o menos regular. É o que... Eles podem até ter médias iguais, gente. Aqui tem... Eles são próximas as médias, ó, mas poderiam até ser médias iguais, tá? Mas um pode variar mais do que o outro, certo? Então, aqui, a luta tem que ser entre o mais regular e o menos regular. Então, o mais regular é o 3, o mais regular é o 3, e o menos regular, que é o que variou mais, né, é o 2. Então, a luta tem que ser entre 2 e 3. Então, o que vai dar aqui, letra C, tá? Entenderam? Então, não precisa calcular nada aqui, é só enxergar quem tem, ó, a menor e a maior variação, tá? Só precisa saber o conceito do desvio padrão aqui, que é a variabilidade dos dados, né, a dispersão desses dados aí. Claro que poderíamos calcular o coeficiente de variação, que é um percentual sobre, mas aqui ele está falando só qual varia mais. Então, quem tiver maior desvio padrão é o que varia mais, tá? Última questão, então. Tá? As que eu selecionei para hoje, né? Então, deu tempo até. Eu achei que talvez não ia dar para fazer todas. Questão 16, ó, 2016, essa aqui. Vamos ver. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados no quadro. Então, aqui, ó, 7 meses e o lucro em milhões de reais, tá? Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes. O que significa nos 2 meses subsequentes? Então, aqui é 7, aqui seria o 8º e o 9º, né? Então, neste mês, eu vou colocar aqui, no 8º e no 9º mês, né? Qual seria, então, a mesma quantidade de matéria-prima
comprada no mês em que lucro mais se aproximou da média dos lucros. Então, na verdade, ó, ele quer saber o que aqui? Nesses 2 meses, ele vai comprar a mesma coisa em relação ao mês que chegou mais próximo da média, né? Então, o que a gente precisa aqui? Da média desses meses, né? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que fazer a média aqui, ó. A média é fazer a soma, então. A soma dividido por 7. A soma aqui somando 37 mais 33, mais 35, mais 22, mais 30, mais 25, tudo isso vai dar 217. Então, se eu dividir por 7, aqui eu vou ter 31. Vai dar uma divisão exata, tá? 31 é a média. Mas então ele está falando ali, ó. Vou repetir a pergunta, tá? O conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima comparada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. Então, qual é o mês que chegou mais próximo da média? Se a média é 31 a gente não tem ali, né? Então, quem seria o mais próximo? Se eu tirar um 30 ou se eu aumentar um 32? Então, 30 ou 32. E a gente não tem 32 aqui, mas a gente tem 30, ó, né? Então, esse é o mais próximo, a menor distância da média, né? Então, a resposta é no 8º e no 9º mês, ele vai comprar a mesma coisa que ele comprou no 4º mês. Opa, no 5º mês, desculpa. 5º mês. Então, aqui, opção letra D. Tá, gente? E aí, me digam, o que vocês acharam das questões? Já conheciam, já sabiam fazer? Aprenderam algo novo? Espero que tenham aprendido algo novo hoje, tá? Então, essa aula foi a aula que nós decidimos falar sobre média, mediana e moda. E, gente, assim, ó, logo que eu vi o cronograma da preparação para o Enem, o primeiro assunto que eu sempre, né, lembro que no Enem cai muito, né, é sempre média, moda e mediana, tá? Que bom, José. Deu para lembrar? José teve ano passado, né? Mas a gente esquece, né? Então sempre é bom dar uma lembrada aí, tá? Então ano que vem não esqueçam mais disso. Ano que vem vocês vão precisar também esse ano que vem na prova do Enem, nos outros anos também, né? Certo, gente? Então probabilidade vai ficar para uma próxima aula, tá? Junto com análise combinatória. Tranquilo? Bom, qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada pela presença. Nos vemos por aí. Ah, não esqueçam, ó, a Amanda acabou de colocar ali o link no chat para fazer a coleta das presenças da aula de hoje, tá? Então clica no link ali para registrar a presença nessa aula, tá? E lembrando que se vocês quiserem assistir do ano novo, então essa aula vai ficar gravada, eu vou mandar o link. Vou mandar o link. A Amanda até me ajuda. Eu mando o link para quem? Você que manda para a turma? Isto? Eu mando para você, eu mando para a Alice, né? Isso. Daí a Amanda vai mandar para vocês o link, tá? Para assistirem a aula de novo. Gente, tchauzinho. Até a próxima. Beijos. Bom estudo. Fiquem bem. Cuidem-se. Tchau, tchau. Até mais. Para aqueles que eu não for ver agora nas próximas semanas, já dá para dizer quase boas férias, né? Claro, tem as notas de vocês para fechar ainda, mas. Enfim, os integrados agora eu tenho só depois das férias. Bom descanso, gente. Nos falamos. Tchau, tchau. Vou interromper a gravação, tá?